A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens, adolescentes. Que Deus o abençoe, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos ouvintes. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 19 de outubro de 2024. Que Deus vos abençoe, Deus nos abençoe. Vamos falar agora mesmo, profecia, em Samuel 2, 27 a 30, a profecia na casa de Israel, de Eli. Diz assim: veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim e deixa a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei e me satisfez na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vós engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honrareis, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Amém? E Deus abençoe. Amados irmãos, esta é a palavra de Deus. Quero vos falar para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca ficou sem falar com seu povo. Veja que aqui é um sacerdote. E Deus levanta um homem de Deus e manda falar com o sacerdote Eli, do qual Deus tinha falado quando saiu do Egito. Deus tinha dado a palavra, mas eles desviaram da verdade, da presença de Deus, e Deus entristeceu. E por isso Deus enviou o homem de Deus para repreender Eli e dizer o absurdo que eles tinham feito, ele e a casa deles. Então Deus fica triste quando a igreja dele é dominada por um homem e ele não pode falar porque o homem repreende, porque ele é um homem que Deus fala com ele, e Deus podia falar só com ele, mas Deus, ele chama um profeta, levanta um homem de Deus para repreender o desmando na casa do Senhor. Nos dias de hoje não é diferente. Amados, que Deus abençoe a igreja, que a igreja permaneça na presença do Senhor, para a glória do Senhor Jesus, que os pastores voltem para si e ouçam a voz do Espírito Santo. Entendeu? Sabe por quê, meus irmãos? Veio um homem de Deus. Quando Deus levanta um homem para falar na igreja, eu quero aconselhar os pastores que estão na frente que vocês não são superior ao sacerdote Eli, que Deus os chamou lá na casa de Faraó, lá no Egito, e determinou que ele e a casa dele foi escolhido assim no meio do povo de Israel. Você e a sua casa permanecerão perpetuamente na minha presença. Veja agora o povo de Deus. O problema do pastor, às vezes, não é o pecado dele. Ele tem uma família, ele tem esposa, tem filhos, e quantos pastores se curvam por causa dos filhos? Cuidado que os filhos podem tirar o ministério do pai.
Se o homem é um pastor de Deus e os filhos dele não têm chamada para pastorear, por que, meu amigo? Por que, meu irmão, você, pai, transferiu o cajado para os seus filhos? Se o seu filho recebe o cajado e ele tropeça, peca, por que você encobre o pecado? Deus entristece com você. O que aconteceu com Eli. Será que você e eu somos melhor do que o sacerdote Eli? Será que Deus chamou você, que é gentil, no meio do gentio, e mandou você e a sua casa viver perpetuamente nos pés dele? Volte dentro de si, eu volto dentro de mim. É a misericórdia de Deus que nos salvou e tem nos feito pastores de ovelha. Mas, porém, se eu desviar da presença do Senhor, se eu não der crédito à palavra de Deus, não ouvir as profecias, porque Deus não é obrigado a descer para falar com um homem que está mentindo no altar, está fazendo política no altar, está usando o uso e costume do mundo dentro da igreja, está persuadindo a igreja, está enriquecendo com o dinheiro da igreja, ele e a família. Deus não é obrigado. Deus já está enojando. Deus não vai descer para falar com você, pastor. Não vai descer para falar comigo. Mas Deus envia um homem ou uma mulher, enche do Espírito Santo, vai e diz, porque Deus, ele nunca poupou os profetas. Deus poupa a nação, Deus poupa a igreja. Do profeta cuida dele, ele. Ai daquele que tocar no profeta do Senhor. E os pastores, às vezes, dizem assim, ai quem tocar no profeta. Amados, o profeta de Deus é aquele que Deus dá a palavra de conselho, de repreensão. Veja que esse sacerdote veio a um homem de Deus, a Eli, e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai, ó Eli, estando Israel ainda no Egito, na casa de Faraó. Está entendendo? Eu não falei, não manifestei na casa do seu pai, estando eles ainda no Egito, na casa do Faraó. Eu não escolhi dentre todas as tribos, é do povo de Deus, todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. Você esqueceu, Eli, a sua casa, o seu pai passou e te ensinou, e você agora esqueceu e está deixando os seus filhos fazer as coisas erradas. Passou o bastão para os seus filhos, não está cuidando do rebanho. Lembra que eu escolhi do meio de todas, tinha mais 11 tribos. Escolhi vocês, a tribo de Benjamim, tribo de Levi. Então, para ser sacerdote, para subir ao meu altar, não é qualquer coisa, Eli, subir no altar do Senhor, pregar a palavra, queimar incenso, orar, falar a verdade, orientar o povo contra o pecado e não viver você, Eli, e a sua casa pecando. Você lembra? Para queimar incenso e para fazer a estola sacerdotal perante mim. Lembra, Eli? E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Você lembra? Todo esse tratado que eu fiz com vocês, dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas do povo de Israel,
para que vós seja sacerdócio santo, ensinando, conduzindo o meu povo por todo lugar. Lembra? Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Por que ele se pisou aos pés os meus sacrifícios, as ofertas de manjares? Por que, pastores? Por que não deu crédito à palavra do Senhor? A igreja andou, depois de Jesus Cristo, na doutrina, até os apóstolos, e depois daqueles que partiram, os anciões que ficaram também, conduziram a igreja na santidade. Mas passou 3 décadas, 3 séculos, e a igreja, os mais novos, não viram os milagres, não lembram mais da palavra do Senhor, e começou a andar pelo caminho largo, fazer negócio com a política, com as nações, com os romanos, para ser conhecido como homens de Deus, pregar um evangelho light. E a igreja foi perdendo o poder. Tanto é que hoje, no ano 2024, no século XXI, a igreja não conhece o poder. Eu quero fazer uma pergunta para os pastores, apóstolos, bispos, homens e mulheres, pregadores, sou homem de Deus, Deus me usa. Deixa de mentira. Quantas pessoas, quantos cegos você abriu as vistas dele? Quantos mudos falaram? Quantos paralíticos andaram? Seja sincero. Ora dentro de você, que homem de Deus é você. Quantos mortos foram ressuscitados? Quantos cancerosos foram curados? Vocês mentiram até a pandemia aparecer. Na pandemia, alguns morreram, outros foram cometidos da enfermidade. Foi Deus dizendo, o poder estava na igreja. Confiei em vocês como pastores. Vocês não buscaram a minha presença e o meu poder. Não deram crédito à minha palavra. Pisares aos pés tudo quanto eu tinha vos falado. Por quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo está servindo de chacota, como a nação de Israel servia de chacota naquela época. E Deus enviou um homem de Deus para falar ao sacerdote. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Que ordenei se fizesse na minha morada. E tu, por que honraste os teus filhos mais do que a mim? Por que, pastores? Por que Eli honra o teu filho mais do que a Deus, Criador do céu e da terra? Deus lhe confiou nas suas mãos o ministério. Deus lhe confiou nas tuas mãos essas ovelhas. Que Deus confiou a tua igreja nas tuas mãos, jovens, crianças, adolescentes, velhos e idosos. E você dividiu posições, delegou autoridade a seus filhos, seus amigos, contra essas ovelhas. Deus está triste. E Deus tinha falado que você seria homem de Deus na casa dele. E Deus não errou. Deus não se arrependeu, porque tem algo que você não fez, que eu não faço. Se nós errarmos, trocarmos a santidade de Deus pela mentira, pela politicagem,
pela amizade, tapinha nas costas, vaidade, por dinheiro. Podemos ter tudo isso aqui. Mas temos que ter certeza. Vamos morrer. E na eternidade, aonde nós vamos ter que prestar conta diante de Deus de todos os pecados, de todas as coisas que fez, quantas angústias impuseram sobre as ovelhas do Senhor Jesus. Quantas persuasão fizeram. Tudo isso é pecado. Se honra mais os políticos do que os santos. Você honra mais os amigos do que os santos do Senhor. Amigos do mundo não são amigos de Deus. Você e eu, nós estamos no mundo, mas do mundo não somos. E Deus está entristecido com a igreja, como estava entristecido com Israel e principalmente com o sacerdote Eli. Deus não mandou o homem de Deus falar com a nação, porque profetas, seja homem e mulher de Deus, fala aquilo que Deus determina, mas para quem Deus determina. Eu vejo profecias de vez em quando que eleva o ego do pastor quando Deus está querendo que fala com o pastor. Conserta a igreja, está nas suas mãos o cajado. Por que a igreja está debandada? Por que da vaidade dentro da igreja, pastores? A culpa é dos senhores. Leia a Bíblia, medite na palavra, porque o dono da Bíblia, o nosso Deus, o dono da palavra, ele quer que a igreja dele continua santa porque ele é santo. E se a igreja desviar da presença de Deus, porque o homem foi colocado como sacerdote, como pastor, desviou da santa palavra, Deus envia o homem de Deus. Deus não está falando mais com você, Deus como pessoa. Ele falava com Moisés, enviava anjos falar com os homens, mas quando o homem peca, nem os anjos de Deus ele envia. Ele levanta um outro homem e coloca a palavra no coração e na boca dele. Oxalá se der ouvido à palavra do homem de Deus e se humilhar diante do Senhor e voltar atrás. Por quê? E tu, porque homem, honra a teus filhos mais do que a mim, para tu eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Porque, pastor, você honra sua família, seus filhos, mais do que a Deus. Para engordar, para viver bem, andando de aviões, estudando nos outros países, com a lã, com a gordura das ovelhas. E você não está cuidando da igreja? Aonde está o poder da cura? Amados, para de pregar a palavra jogando em cima da igreja. A culpa da igreja está desviada. É dos pastores, os pastores presidentes, os fundadores que fizeram da igreja uma empresa. Dinheiro e mais dinheiro, vaidade e mais vaidade, mentiras e mais mentiras. E Deus está entristecido com os senhores. Será que no dia que o Senhor vos chamar, qual será a bondade e a misericórdia de Deus para com você? Sabe por quê? Tem ovelha que morre de fome, morre sem dinheiro, sem saúde. Tem ovelha que morre espiritual, porque as lutas são grandes. E não tem o guardião, não tem o pastor que vai diante
para pelejar contra o urso, contra o leão, para matar esse leão, esse urso, para salvar essa ovelha. Como Deus vai receber nós, os pastores, naquele tempo, naquele dia. Por isso que eu vos falo, Deus está entristecido com a igreja, porque a igreja também recebeu o Espírito Santo. A nação de Israel não recebia o Espírito Santo, era o sacerdote. Por isso Deus levanta um homem de Deus para falar com o sacerdote, para repreender o pecado do sacerdote, que o povo obedecia aquilo que o sacerdote fazia. E ele confiou o legado do povo de Israel nas mãos dos filhos dele. Meus amados e queridos irmãos, a igreja não tem desculpa, o seu pecado que você está cometendo, e diz, a minha igreja libera. Eu lhe pergunto para você, meu irmão e minha irmã, a Bíblia libera o divórcio para crente? A Bíblia libera fornicação para crente? A Bíblia libera adultério para crente? A Bíblia libera mentira para crente? A Bíblia libera e ordena política para crente? A Bíblia libera pintura de corte de cabelo para mulheres crentes? A Bíblia libera moda nos cabelos para homens? A Bíblia libera mulher vestir as roupas de homem e homem vestir roupa de mulher? E você tem a Bíblia, examine a Bíblia. Se todos os crentes da igreja examinar a passagem e disser, eu estou pecando, em vez de pintar-se, lava o seu rosto, tira toda a pintura dos cabelos, dos olhos, dos lábios, das unhas, lava as unhas direitinho, tira essas calças que você é mulher, não é homem. Todas as mulheres. Os homens, prepare as suas barbas, seus cabelos, anda de paletó e gravata, para ser diferente dos homens do mundo. Bíblia na mão. O pastor da igreja não vai excluir a igreja inteira, porque ninguém mais está brincando com a igreja. A igreja está preocupada com a salvação. O pastor tem que aceitar Jesus também, de se converter. Falar, eu estou errado. Deus tem enviado o Espírito Santo, restaurado a saúde espiritual da igreja, e agora eu não preciso mais continuar pregando para porta larga, porque eles entraram pela porta estreita e eles acharam na Bíblia aquilo que é pecado. Eles não mentem mais, eu não posso mentir para eles. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Deus disse, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que diante de mim andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Tinha Deus determinado a casa de Eli, que ele e a família dele andaria perpetuamente diante do Senhor. Mas a igreja, a casa de sacerdote Eli desviou da palavra de Deus, daquilo que foi determinado. Porém agora disse Deus, longe de mim, desse povo. Quer dizer, Deus cortou a família dele, o sacerdote e a casa, de andar junto, na presença dele. Pastor, Deus chamou você e a sua família
para ser sustentado pela igreja, para apacentar a igreja, para ensinar, para mostrar o caminho da santidade, mas precisa viver de santidade. Você e a sua casa. O seu filho pode desviar. A sua filha pode desviar. Pode ser ladrão, pode ser salteador, adulto, prostituta, afeminado, lésbica. O filho e a filha do pastor pode fazer tudo isso. Eles não podem ser honrado como filho de pastor. Não pode comer a gordura das ovelhas para viver na prostituição. E não pode ter autoridade, nem estender as mãos para abençoar ou para falar contra uma igreja, uma ovelha. Você está entendendo? O que nós vemos é filho de pastor, ele peca, mas é filho de pastor, a misericórdia. A ovelha, o filho da ovelha pobre, se peca, é excluído. É pessoa que não tem fruto. Deus riscará e tirará a família de muitos pastores de diante dele, se não voltasse para Cristo. Sabe por quê? Que Deus fala uma vez, duas vezes, Deus foi falando e ele foi frouxando as mãos para os filhos desviados dentro da casa de Deus. Até que Deus determinou. E quando Deus mandou o homem de Deus, falou, porém, longe de mim. De longe de mim, tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus só honra o homem que honra ele. Minha irmã, se você honra a Deus, você será honrada. Meu irmão, se você honra a Deus, você será honrado. Mas se você ignora a palavra de Deus, você pode pecar. Deus conhece a sua fraqueza, as suas necessidades, mas conhece a sinceridade do seu coração. Lembra que o rei Davi pecou. E pecado pesado. Mas ele reconheceu e não transpostou para ninguém a culpa. Ele disse, eu sou merecedor. Eu pequei. Devo morrer. E Deus o perdoou. Meus amados e queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, precisa de renascer do Espírito. Tem que voltar atrás pelo menos 100 anos e voltar no joelho, na oração, no clamor, na obediência à palavra de Deus, não na arrogância. Pastores, você quer ser usado por Deus? Deus chamou o pastor para ser o médico da igreja, o sacerdote. Deus confiou nos pastores coisa especial, ovelha. Igreja é a propriedade de Cristo aqui na terra. Por quê? Um pastor acha que tem direitos e autoridade sobre as ovelhas do Senhor. Não, meu irmão. Não, pastor. Você é ovelha também de Cristo Jesus. Você foi escolhido dentro da igreja para ser o cabeça. Você tem que subir no altar, queimar sacrifícios. Você tem que estar no altar para orar, para pregar a palavra de Deus. Amados, o altar do Senhor nunca foi leiloado para todos. O sacerdote ensinava o povo. Jesus Cristo ensinava o povo. Os discípulos, quando assumiram, eles ensinavam e pregavam. Ele não ficava sentado chamando o pregador de fogo para vir fazer fogo. Não, irmãos. Pastores, o poder de Deus, que Deus deu à igreja pelo Espírito Santo, é para adoração, para obediência. O poder que Deus deu às tuas mãos, pastor,
para curar os enfermos. É o poder que ele deu para Pedro, para Paulo, para os outros pastores. Por que que hoje não acontece? Aonde está o anjo de Deus? Onde está o Espírito Santo? Onde está o Deus do passado que curava? Onde está o Espírito de Jesus Cristo? Será que não é hora de nós parar e dizer a igreja está sofrendo o câncer, depressão? A igreja está sofrendo com pragas do mundo por causa dos nossos pecados. Se eu sou pastor, eu digo, primeiro a pecar sou eu. Igreja, a Bíblia é bem clara. O Senhor nos dá poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos. Não está acontecendo porque nós pecamos. Olha, a Bíblia disse, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Então, para que eu possa orar pelo enfermo, eu tenho que estar na oração, no clamor e na súplica, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O Pai, Filho e Espírito Santo está em nosso meio. Meus amados e queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele quer que nós continuamos a fazer a obra dele aqui na terra. Ele confiou em mim, meu irmão pastor, em você. E aquele que mais é confiado, mais será cobrado. Jesus Cristo espera que hoje nós voltamos para Ele com uma coisa, se humilhando, pedindo perdão a Jesus, porque nós não cremos no Jesus que nós pregamos. Nós não cremos na salvação que nós pregamos. Nós não cremos na cura que oferecemos nos altares. Fala comigo, meus pastores, meus irmãos e amigos. Você crê na vida eterna com Cristo? Se Ele vir te chamar você agora e disser, vou te recolher, como está o seu coração, a sua mente, a sua alma? Você diz, ora vem, Senhor Jesus, eu estou ansioso para entrar no paraíso. Ou você vai dizer, Senhor, tem misericórdia, eu tenho muita coisa a fazer aqui. Será que Deus não sabe que o seu tempo aqui já passou? Já é o tempo de você sair daqui? Você tem que examinar a vida. Como está a vida do pastor, da igreja, do jovem, da irmã? A minha vida? Como está a minha vida diante de Deus, se Ele me chamar agora para a volta de Cristo, vim buscar a igreja precisa renascer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que os ímpios sejam salvos. Deus não tem prazer que a igreja que serviu a Ele, que louvou, o homem que pregou a palavra, que orou, a mulher que orou pelas pessoas, no final da vida, perca o direito da vida eterna, por causa da vaidade, por causa do sistema, por causa da mentira, por causa da chocarrice, por causa de muitas coisas que não agradam a Deus. Minha irmã, você é santa. Quero dizer para você, minha irmã, os seus cabelos é santo, pertence ao Senhor. Os seus olhos é santo. Seus lábios é santo. Suas mãos é santo. Seus dedos é santo. Seu pescoço é santo. Suas pernas é santa. Seu corpo inteiro é santo. Então, suas orelhas é santa. Então, veja bem, se é tudo santo e é do Senhor,
Deus te deu. Se os seus cabelos estão ficando brancos, é experiência. Na eternidade você vai entrar nos céus. Não toque no seu cabelo. As suas orelhas santas, para que você vai furar uma coisa que é santa de Deus e colocar brincos, ser testemunho, para você estar ser escravo de brincos? Seus lábios é santo, porque você vai passar batons, coisas do inimigo, do mundo de vaidade. Tudo que é vaidade não é de Deus, né? Não agrada a Deus. Seus olhos são santos, porque está riscado. Seus lábios santos, todo furado, caroços, nariz cheio de pizza. Colar no pescoço, e o pescoço é santo. Nas suas mãos, seus dedos cheios, cada dedo uma cor de esmalte, esses dedos são santos. Essas correntes para enfeitar um santo. Tornozela nos pés, os seus pés são santos. Mostrando o corpo, parte do corpo, as costas na frente, é santo, e a santa anda coberta. Pertence ao Senhor, mostrando as suas pernas, ou coisa bem justa, chamando a atenção. Você está fazendo um papel errado. Esse seu corpo é santo, é do Senhor. Você entendeu? E você, meu irmão, é culpado dessas coisas. Às vezes a sua esposa não usa essa vaidade, e você olha as outras irmãs que usam a vaidade e despreza a sua irmã. Você também é vaidoso, irmão. Com calças apertadas, para chamar a atenção, peitão estufado. Amados, se é que você é salvo, se é que você é salva, se é que eu sou salvo, nós temos que entender, tudo que eu faço que entristece o Espírito Santo, eu sei, eu tenho que voltar e pedir perdão ao Espírito Santo, pedir a misericórdia dele, que ele intercede junto ao Pai com gemido inexprimível. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo fale aos vossos corações. O amor de Deus é tão grande que ele não quer que a igreja se perca. Vocês entenderam por que a igreja tem da porta ao altar depressão, dor daqui, dor... Todo dia que os pastores chamam alguma coisa, não é nem o Espírito Santo que fala com ele, irmão. É mentira. É para persuadir o povo. Você, minha irmã, que está enferma, da sua cabeça até os pés, Deus conhece toda parte do seu corpo. Dobra, apresenta a Ele o seu corpo, que é santo. Qualquer enfermidade que tiver, se você fizer o propósito com o Senhor, que vai obedecer e amar e honrar a Ele, pode pedir na oração que Ele vai curar você de todas as enfermidades. Mas é para a glória do nome dEle. Eu quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que Deus é santo. Pastor, você quer orar para um canceroso ele ser curado? Desce ao pó. Peça perdão ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, da vaidade, das mentiras, das preparações, da persuasão na igreja. Por que você tem feito. Se Deus achar graça no seu coração e te perdoar, clame a Ele. Ele vai mandar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai orar. Vai curar os enfermos para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, por que você está triste, abatido? Amados, você e eu, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós temos que pôr na cabeça todo pecado,
que entristece o Espírito Santo, Deus não fica contente conosco. Todos os atos que nós fazemos que entristece o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo triste, ele não pode ir embora da minha casa, de mim, porque foi Deus em Cristo que fez de mim morada do Espírito Santo e enviou o Espírito Santo. Quanto tempo o Espírito Santo vai morar no meu coração, no seu coração, meu irmão e minha irmã, pastores e obreiro, e nós fazendo o seu carrasco, transportando a nossa palavra, fazendo aquilo que Deus não quer que faça. Amados, ore e clame a Deus que Ele é misericordioso. Ore pelo presidente da nação, meu Pai. Ore pelos juizados, ore pelos senadores, ore pelos governadores, ore pelos deputados estaduais, ore pelos deputados federais, ore pelos prefeitos, ore pelos vereadores, ore pelos nossos policiais. Não se meta na política, ore a Deus para que Ele entre lá no Oriente Médio, onde tem essas guerras, na Rússia, lá em Israel, onde está guerreando, que Deus entre no coração desses homens. Tudo isso é cumprimento da Bíblia. Que as pragas que vêm sobre a terra, que Deus nos revela a igreja e prepara a igreja como um hospital e os crentes como médico de Cristo Jesus, principalmente nós, os pastores, orando, clamando a Deus, se colocando na posição de homem de Deus, para que a igreja seja um local onde as pessoas, em buscar as bênçãos, que nós oramos pelos pastores, presidente, por todos os pastores, eu amo. A igreja é o templo e a morada do Espírito Santo. Subirei com essa igreja pela misericórdia do Pai. Não é porque eu sou bom. Ore por mim, eu sou carente das vossas orações. Ore pelos cancerosos. Irmão, por que você está enfermo? Converse com Deus e assume os seus pecados. E Deus vai te dar bênção e dar vitória. Que Deus abençoe. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja, com nossos amigos. E tenha um ótimo final de semana, abençoado por Deus. As bênçãos dos céus venham sobre você, meu irmão, minha irmã, pastores e obreiros e a sua família. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.